Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João capítulo 6, verso 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem comer desse pão nunca mais terá fome, quem beber dessa água nunca mais terá sede. E para hoje nós temos o tema: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse texto está escrito, registrado em Mateus capítulo 25, verso 13, está escrito assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós vemos, dentre as parábolas que Jesus pregou e ensinou aos discípulos, e também à igreja, que hoje tem essas parábolas por verdades acerca do reino de Deus. Essas parábolas falavam acerca do arrebatamento da igreja, do princípio das dores, da grande tribulação, parábola dos talentos, parábolas dos servos maus, parábolas das virgens prudentes. E todas essas parábolas foram escritas ou ditas por Jesus para nos deixar alerta, para nos deixar preparados para o grande dia da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. A preocupação de Cristo Jesus com a sua igreja sempre foi: esta igreja está preparada, está de pé perante o Filho do Homem, para que no dia do arrebatamento não pudéssemos ser pegos de surpresa. E Jesus começa a falar no capítulo de número 24 sobre o princípio das dores. Ele diz que haveria guerras, rumores de guerras, e reino contra reino, pestes, terremotos, e tudo isso é o princípio das dores. Depois ele diz que muitos serão escandalizados, as pessoas traíssem uns aos outros e outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E ele diz o mais forte, mais pesado, que é o que infelizmente tem mais acontecido. Verso 12 do capítulo 24 de Mateus. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, pelas pessoas amarem tanto o pecado, viverem tanto no pecado e deixarem de temer a Deus, o amor de muitos se esfriará. Mais verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Primeira verdade do sermão profético, do princípio das dores, é que só quem vigiar, só quem trabalhar, só quem lutar diariamente para guardar o seu coração, guardar a sua alma e guardar a sua vida em Cristo Jesus, vai conseguir viver o arrebatamento da igreja e ter a vida eterna. Tanto que a Bíblia diz que aquele que perseverar no quê? Perseverar amando, mesmo quando é traído, mesmo quando é abandonado, mesmo quando é aborrecido. Perseverar perdoando quando alguém cometer pecados contra ele, falhas, maldades, e perseverar cumprindo os mandamentos de Cristo. Somente esses conseguirão ver a vinda de Cristo e estar pronto para morar com ele. Segundo, ele depois fala sobre a grande tribulação. Aqueles que não serviram a Cristo aqui passarão pela grande tribulação. E depois ele fala também sobre a vinda do Filho do Homem e exorta-nos sobre a vigilância, dando o exemplo de Noé, que nos dias de Noé o pessoal casava, dava-se em casamento, comprava, vendia e de repente veio o dilúvio e levou a todos. Parábola do servo também, ele fala sobre dois servos que o seu senhor deixou em suas mãos, tudo que tinha, constituiu eles sobre a casa deles, constituiu eles sobre a casa dele, e disse: olha, daqui a tal tempo eu vou voltar. E um daqueles servos começou a espancar os seus conservos e a comer, a beber com bêbados. E a Bíblia diz que Jesus, falando assim, disse: olha, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, em a hora em que ele não sabe, e vai separar ele para a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, falando sobre aquele que recebe uma dádiva, recebe uma oportunidade, e o seu Senhor vai vir pedir conta.
E quando o seu senhor vir pedir conta, como que esse servo está cuidando da casa do seu senhor. E aí depois chega na parábola 10 virgens, eu não quero aqui falar sobre a parábola 10 virgens, eu quero usar só o verso 13 para a gente encerrar esse pão diário de hoje. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Talvez no momento que você negar o perdão à pessoa que te feriu, o Filho do Homem vai vir. Talvez no momento que você deixar de amar uma pessoa que Deus mandou você amar, o Filho do Homem vai vir. Talvez no momento que você cometer o mal a uma pessoa que só te fez bem, o Filho do Homem vai vir. Talvez no momento que você deixar de ser fiel à sua esposa e talvez querer adulterar, prostituir, sair da vontade de Deus, o Filho do Homem vai vir. Talvez no momento que você negar a Cristo Jesus perante as autoridades, perante as pessoas famosas ou não famosas, o Filho do Homem vai vir. Talvez no momento em que você deixar de lutar, lutou 30, 40, 50 anos, mas por uma hora, por um minuto, por um segundo, você deixa de lutar para cumprir os mandamentos de Deus, o Filho do Homem vai vir. Então, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pão diário de hoje. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Já acordou.